Boa tarde. Vamos ver quem entra. Hoje a gente tá fazendo, essa semana a gente tá fazendo transmissão impreterivelmente na terça, porque ontem, infelizmente, não foi possível eu parar para fazer a transmissão. Então, por isso que a gente tá fazendo hoje. Espero que vocês consigam assistir aí ao vivo. Aí ninguém entrou ainda, mas eu vou falando de qualquer forma. Caso vocês não tenham visto ainda nas mídias sociais, a transmissão da semana passada já está no canal do YouTube. Eu publiquei ontem. Eu peço só que vocês deem uma olhada, porque como vocês estão vendo, eu comecei agora a gravar em paisagem, não em retrato, né? Então eu tenho que fazer uma mudança no vídeo para poder colocar ele no YouTube, senão ele fica torto. Ele fica de lado, né? Tem que ficar com o pescocinho torto para poder assistir. Caso tenha alguma mudança, isso acabe ocasionando algum problema no vídeo, por favor me avisem, que daí eu volto a gravar no formato retrato, tá? E também, se começar a me dar muito trabalho, eu vou deixar esse formato mesmo. É que como eu acho que deve ser o formato padrão do Periscope, então ele acaba ficando no formato retrato de qualquer forma, né? Por isso que fica torto. Bom, vamos lá então. Eu tinha colocado na descrição do vídeo lá, da semana passada, que eu publiquei ontem, que a gente tinha acabado de falar sobre numerais, só que na verdade a gente não acabou de falar sobre numerais. A gente vai acabar de falar sobre esse tópico hoje, tá? Eu preciso editar lá depois. Então a gente tem mais alguns assuntos de numerais e depois a gente vai passar para termos de informática, tá? A gente vai sair um pouquinho da gramática e adicionar aí o tópico de termos de informática e como se escrevem. Vamos lá, então. Bom, só fazendo um breve resumo, a gente falou então que numerais são divididos em números cardinais, que são os números normais, 1, 2, 3, 4, 5, ordinais, que se referem a uma ordem, como o próprio nome diz, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo, 6 vezes, 5 vezes, etc. E fracionário, 1/3, 2/5, etc. E aí a gente também falou sobre o que os cardinais também se dividem em algarismos arábicos, que são os números, os algarismos normais, que a gente usa 1, 2, 3 em número mesmo, em algarismo, e os romanos, que são quando utiliza as letras em letra maiúscula, né, para designar o número. Primeiro, por exemplo, é a letra I maiúscula, segundo, o número 2 seria 2 Is maiúsculos e assim por diante. Aí a gente falou também. Oi, Sofia, que bom que deu pra você aparecer hoje. Legal. Falei sobre o que mais? Sobre como se escreve números por extenso ou em algarismo. Falei sobre. E aí eu tava falando então sobre o manual de estilo, de redação e de estilo do Estadão, sobre as regras que são explicitadas na gramática do Bechara. O Bechara menciona o manual de redação e estilo do Estadão. Bom, quem perdeu então, dá uma olhadinha lá, as duas últimas transmissões foram sobre numerais. Muito bacana e algo muito importante, principalmente para tradutores, mas eu acredito que para todo mundo que escreva, para saber como se escreve os numerais. Vamos continuar então com as últimas regras do Manual de Redação e Estilo do Estadão. Ana, que bom que deu para você chegar. Vamos lá então. Quando for expressar valor, grandeza e medida, usa-se o algarismo. Boa tarde, Ana.
em tabelas, relatórios econômicos, princípios matemáticos, quadros estatísticos, tabelas de horário, etc. também. Então, em tabela, geralmente, faz muito mais sentido você usar realmente o algarismo, que é para economia de espaço, né? Não tem por que você escrever tudo por extenso, senão você vai deixar uma tabela grande sem necessidade. Quando for indicar horas, minutos, segundos, exceto, a gente vai ver vários casos que tem a exceção de período. Se for indicar período, aí segue a regra normal de 1 a 10 por extenso e de 11 em diante algarismo, tá? Mas, período, por exemplo, demorou 8 horas, o ônibus demorou 8 horas para chegar ao destino, por exemplo. Isso é um período. Então, aí segue a regra normal. Caso contrário, se for horas, né, às 5 da tarde, a gente colocaria 17H, sem espaço, certo? Dias, meses, década, século, também algarismo, exceto período. Durante 5 dias. Então, durante 5, esse 5 é por extenso, que indica período. Caso contrário, é em algarismo. Datas, também, né? 5 de agosto de 1988. O 5 é em algarismo. 1988 também. Já pela regra normal, né? Idades também, o garoto tem 5 anos, esse 5 é em algarismo, tá? Exceto período, novamente, envelheceu 10 anos, esse 10 é por extenso, porque não indica a idade em si, né? É duração, é período. Valores também, algarismo, porcentagem também é algarismo, pesos, dimensões, proporções, 5 quilos, 3 litros, 8 metros, tudo em algarismo, exceto distâncias e diferenças. Perdeu 3 quilos no regime. Aí, nesse caso, você escreveria 3 quilos, tudo por extenso, tá? Graus, temperatura, exceto diferença de temperatura. Então, por exemplo, a gente tá previsto para diminuir o tempo agora, né? Então, vamos supor que a previsão seja uma queda de 10 graus. Então, é 10 graus por extenso, porque a gente está tratando da diferença. Agora, se a gente for se referir à temperatura no momento está a 35 graus. Aí é algarismo. Mesmo se for menos de 10, tá? 5 graus, algarismo. Lembrando aqui só se for utilizar se não for escrever graus, né, por extenso, se for usar o símbolo de grau. Então, tem um espaço entre o número e a unidade de medida, tá? A gente já viu isso em uma das transmissões. Sempre deve haver um espaço entre o número e a unidade de medida, ou a abreviação dela. Então, seria 3 graus Celsius, por exemplo. 3, espaço, aquela bolinha que indica grau e o C maiúsculo junto, a bolinha e o C junto, mas há um espaço entre o número e a bolinha que indica graus, ok? É o mesmo caso para hora, para metro, qualquer unidade de medida ou unidade que indique grandeza, tem que ter espaço. Decimais, 1,88, 4,5, é lógico, faz muito mais sentido você escrever em algarismo, tá? Endereços, Avenida 9, aqui em Rio Claro, por exemplo, onde eu moro no interior de São Paulo, a gente não tem nomes de rua, nomes próprios mesmo de rua e avenida, é tudo numerado. Então a gente tem Rua 1, Rua 2, Rua 3, Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, assim por diante. Então é tudo número. Rua 1,
número, e aí o número da casa, o número do apartamento e tudo mais. Zonas, distritos, regiões. Zona 6, tá? Em número, algarismo. Resultados esportivos, 3-1, algarismos. Resultados de votação, 5 votos a 1, também usa-se algarismos. Contexto financeiro, usa-se algarismo. Latitude e longitude, também. Seriação, festas, simpósios, congressos, feiras, conferências, corridas, competições e todo relacionado a qualquer evento relacionado desse tipo, também se usa algarismo. Segunda festa da uva, terceiro simpósio de transportes, sétimo congresso de tradução e assim por diante. Já estamos acabando. Se for matemática, multiplique por 8, some 5, também usa-se algarismo. Conflitos e governos, Primeira Guerra Mundial, Quinta República, também algarismo. Bom, é isso. E aí, com isso, a gente conclui o assunto, o tópico de numerais. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Qualquer problema, dá uma assistida novamente nas duas últimas transmissões das 2 últimas semanas que foram sobre numerais. E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram perguntar alguma coisa que não foi tratada, é só me mandar um e-mail, caroline@alberoni.com.br, que daí eu discuto numa das próximas transmissões, ok? E aí, com isso, então, a gente conclui. Todos os símbolos devem vir precedidos de espaço, por exemplo, grau de angulação, número, bolinha, ponto. Número, bolinha, ponto. Você quer dizer a forma abreviada de número, esse número, bolinha, ponto? A forma abreviada de número é o N minúsculo e o símbolo de primeiro, né? Não tem ponto, tá? Não tem ponto. É N minúsculo e o símbolo de primeiro, que é a abreviação de número. E a abreviação de primeiro, segundo, terceiro, etc. Nesse caso não tem espaço, tá? O que eu tô falando é quando a gente tá falando sobre unidade de medida. Ou, por exemplo, 3 metros, 3 metros, esse M indica... o M indicando metros, então é 3 espaço M. 5 horas, 5 espaço H. 10 segundos, 10 espaço S. E mesmo por extenso, né? Isso já foi tratado, se eu não me engano, foi em uma das primeiras transmissões que a gente teve, tá? Se você acessar meu canal do YouTube, Caroline Alberoni, lá tem todas as transmissões, dá uma olhada em uma das primeiras, porque isso, angulação, me dá um exemplo, por favor, de angulação. Isso se encontra, são tópicos de guias de estilo de clientes, geralmente, porque são regras gerais do português. 30 graus, então, sim, foi o que eu falei, né? A angulação é a mesma coisa que o grau de temperatura, 30 espaço e o grau, porque daí realmente é unidade de medida ou unidade de grandeza, né? Não é a mesma coisa que a abreviação de número, tá? Essa bolinha indica uma coisa em um caso e outra coisa em outro caso. Por que não tem espaço no número? Porque é abreviação de número, então é N bolinha, é abreviação. Agora, no caso de angulação e de temperatura, então aí indica unidade de medida. Então, nesse caso, tem espaço, tá? São nas unidades de medida que tem espaço entre o número e a bolinha. A bolinha. De nada. Bom, qualquer dúvida, então, me mandem um e-mail que a gente volta a falar sobre o assunto. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida agora, de imediato, eu vou mudar de assunto. Podemos? Na semana passada,
E-mail é caroline, com i no final, @alberoni, com i no final, .com.br. As transmissões são normais, para quem está vindo hoje pela primeira vez, as transmissões são feitas ao vivo, às segundas-feiras, às 2 da tarde, tá? Sempre, então, de semanal. E depois essas transmissões são subidas no canal do YouTube. Canal Caroline Alberoni, tá? Então, todas as transmissões que a gente já teve estão lá no canal. Bom, na semana passada, então, eu estava conversando com uma amiga e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu descobri que e-mail, na verdade, eu achava que era uma questão de preferência e de estilo e não de ser certo ou errado. Descobri que e-mail tem hífen, assim como online e offline. E eu falei, não acredito. Eu achava que isso era coisa de estilo. Porque, na verdade, os meus clientes, cada um usa de um jeito. Então, por isso que eu achava que fosse algo de estilo. Eu sigo a regra deles e na verdade, a minha preferência, né, pessoal, era sem hífen. E-mail, online e offline, tudo sem hífen. Então, eu descobri isso e eu falei assim, ela tinha falado que no VOLP, que eu já falei aqui, que é o vocabulário online da língua portuguesa, que tem num site e tem num aplicativo, ele, não sei se vocês já sabem, mas repetindo para quem ainda não sabe, tem um recurso de busca, que dá para você colocar a palavra que você tem dúvida lá, e aí ele dá resultado ou não. Se não der resultado é porque não existe, ou você tem que, né, não existe no vocabulário, no caso, isso, exatamente, é VOLP, é porque ele não existe no vocabulário, de acordo com a Academia Brasileira de Letras, tá, gente? Assim como a gramática, tem diferença entre um gramático e outro, também há diferença entre um dicionário e outro, tá? Então, nesse, pode não ter, mas pode ter no Aurélio, por exemplo, ou no Ruais, por exemplo, tá bom? Bom, mas então, com isso, eu decidi falar sobre termos de informática. Então, eu realmente procurei esses termos novamente, só para garantir, e procurei outros termos, e eu já tinha, na verdade também um artigo de um blog guardadinho lá, porque eu guardo vários recursos online, né, pra divulgar nas minhas mídias sociais. E aí eu lembrei daquilo, falei assim, eu vou procurar onde tá e vou dar uma lida. Eu vou compartilhar depois esse recurso nas minhas páginas, nas minhas redes sociais também, para vocês terem de consulta. Mas em todo caso, então, o que eu fiz? Eu usei esse recurso, esse link que eu tenho de um blog, e eu pesquisei, fui procurando tudo no VOLP, todas as palavras, para ver o que ele resultava, e aí procurei outras coisas também online. Então é sobre isso que eu vou falar. Se não der para falar tudo agora, eu vou pelo menos começar a falar sobre isso. Então, ressaltando, segundo o VOLP, e-mail, online e offline usa-se com hífen, tá? Segundo o VOLP, é incorreto usar sem hífen. Eu tentei procurar de todas as formas, tá, gente? Tentei procurar com e sem hífen. E ele só dá o resultado com hífen. Mas é como eu falei, quem é tradutor aqui, às vezes pode acabar recebendo um guia de estilo do cliente e o cliente explicar a forma que ele prefere que seja usado. Google, por exemplo, eu sei que é com hífen. Apple é sem hífen, tá? Então, vai depender do cliente também. Agora, se o cliente não tiver preferência, o que se faz? O que eu faço? Eu sigo uma regra com base teórica. Não adianta nada falar assim, só no caso de e-mail que eu realmente não sabia, online e offline, mas, eu sigo a gramática tal. Interessante, também sempre usei tudo junto. Pois é, Ana. E eu imagino que muita gente não saiba. Eu falei assim, nossa, e são palavras tão comuns que a gente tem que ter cuidado, né? E
E aí eu falei assim, não, eu preciso falar, vamos falar sobre isso, porque é algo que a gente precisa ter cuidado. Eu não sei como está nos outros dicionários, tá? Então, não vou mencionar outros dicionários, eu vou falar aqui o que não tá no VOLP. Então, o que é o ideal? É a gente, como tradutor, ter o nosso próprio guia de estilo. E aí, nesse guia de estilo, você tem que levar como base uma gramática específica ou um dicionário específico, ou o que seja, mas você tem que ter uma base teórica, é isso que eu digo por base teórica. Por quê? Porque caso contrário, se o cliente, por exemplo, retrucar, olha, não, mas isso daí tá errado. Não, não tá errado. Segundo a gramática tal, está certo. E aí vai do cliente aceitar a sua resposta, né, a contestação dele, ou não, ou ele fala, não, então tá bom, mas eu prefiro dessa forma. É o que eu vivo falando aqui, né? A preferência do cliente, na verdade, é king. A gente tem que seguir, não interessa. Já aconteceu de cliente querer, por exemplo, seguir regra que não existe na gramática. Tá errado, segundo a gramática tá errado, mas ele fala, não, não quero, eu quero dessa forma. E quem somos nós para contestar? O cliente é o dono do conteúdo, a gente só informa para ele quais são as regras e é ele quem diz se vai aceitar ou não. Mas de qualquer forma, então, o ideal é que nós tenhamos o nosso próprio guia de estilo para que a gente também tenha uma consistência entre as nossas traduções, para numa tradução não estar de um jeito e na outra de outro jeito. Nessas traduções de clientes que não têm guias de estilo, no caso, né? Então, a gente vai manter uma consistência com base teórica. Vamos lá, então. Então, de acordo com o VOLP, se vocês quiserem seguir o VOLP, e-mail online, offline, tudo com hífen. Aí tem a outra questão também, que é o uso de maiúscula ou minúscula na palavra internet. Olá, Carol. Já causa muita controvérsia também. Eu tenho cliente que prefere com maiúscula, tem cliente que prefere com minúscula. Tia, me ajuda. Fala, Carol. Vamos lá, se eu puder te ajudar. No VOLP tá em minúscula, tá? E é a forma que eu prefiro também. Mas eu sei que eles já estão começando a adotar mais em minúscula também. Tem uma referência em inglês que é o equivalente ao manual de redação e estilo do Estadão para esse tipo de termo, que eles também estão começando a adotar em minúscula o I de internet, tá? Continuando então. Pendrive. Pendrive é separado. Pendrive. Carol, essa não é o que é crescente e decrescente. Esse não é o objetivo aqui, tá? Essa é uma transmissão séria. Isso você pode descobrir no Google. Vai lá no Google, na barra de busca e procura decrescente e crescente que você vai ter. Ou melhor, consulta um dicionário. Lá você vai ter a definição, tá? Pendrive, então, é separado, não é junto e não tem hífen. Pen, P-N, drive, D-R-I-V-E. Separado, sem hífen, está no VOLP. E aí, esse artigo que eu falei de blog, ele linka, porque a gente tem uma regra que estrangeirismos devem ser escritos em itálico, né? Se uma palavra ser de outro idioma, ela deve ser destacada em itálico, né? Para mostrar que é de outro idioma. No entanto, essa regra não é válida quando o termo já for dicionarizado, se ele já estiver no dicionário. O que é fonema? Não entendo e amanhã tenho prova. Carol, querida, não é o meu objetivo aqui, tá? Sem aspas. Sim, sem aspas. O que é importante também, só fazendo um parênteses aqui, aspas. Boa tarde, professora. Eu não sou professora, eu sou tradutora. Aspas, itálico e negrito, elas são formas de destaque de um texto, tá?
Então, se você usa um, você não usa outro. Se você usou itálico, não se usa itálico e aspas. Não se usa negrito e aspas, negrito e itálico, entendeu? Porque os três são formatações para destaque. Então, você usa um só e beleza. Então, nesse caso de estrangeirismo, não bem de estrangeirismo, né? Mas de palavras provenientes de outro idioma, se destaca, então, em itálico. Ou um ou outro, isso, você escolhe. Todas as perguntas que eu pergunto, ela não sabe responder. Querida, não me faça te bloquear. Então, em alguns casos, então, se a palavra estiver já no dicionário, ela não vem em itálico. E há muitos outros casos também que elas já são, mesmo que elas não estejam no dicionário, porque o dicionário demora para ser atualizado, elas já são consideradas consagradas na língua portuguesa. Então, nesses casos, elas não devem ser destacadas de nenhuma forma. Vamos lá. Mais alguma zoeira e também vai ser bloqueado, ok? Aí, então, esse artigo de blog tem uma lista com esses termos. Aí, o que eu fiz? Eu vou falar, então, as palavras para vocês que não são destacadas de nenhuma forma no texto. E eu também procurei elas no Volpe, só por curiosidade, para saber se o Volpe considera elas já como parte realmente da língua portuguesa. Então, temos... só uma coisinha que eu falei de pendrive, né? Pendrive não tem no Volpe e não tem em nenhum dicionário da língua portuguesa. Mas essa forma, né, pendrive separado, é igual no inglês. Por isso que fala que deve se seguir essa forma, então, né? Que a gente não tem um termo em português, ele não foi traduzido, é pendrive que a gente fala. Então, seguindo o dicionário de Cambridge, o dicionário Cambridge e Oxford, é dessa forma que se escreve, separado, pendrive. Continuando, então, vamos lá para a lista de palavras estrangeiras. Anti-spam, lembrando que depois do novo acordo ortográfico, anti-spam é junto, sem hífen, sem nada, tudo junto. E está no Volpe. Backup também está no Volpe e também é tudo junto, não tem hífen. Se tá com hífen, tá errado, é tudo junto. Banner, com 2 N's, também está no Volpe. Blog, só B-L-O-G, está no Volpe, mas também está no Volpe blog com o E no final. Eu, pessoalmente, acho ridículo, assim, eu acho horrível. A gente acabou se acostumando com o blog e esse aportuguesamento de blog não me desce. Eu prefiro blog mesmo igual o termo em inglês. Mas as duas formas estão no Volpe. Sim, se tiver sem aspas... Não, só repetindo o que eu falei no começo, essa lista é lista de estrangeirismos que já estão consagrados na língua portuguesa e que, portanto, não devem vir com nenhuma formatação no texto, tá? Eu falei isso logo no início, espero que tenha ficado claro. Essa lista de palavras que eu já comecei a falar, anti-spam, backup, banner, blog... e que eu vou continuar a partir de agora, não deve vir destacada de nenhuma forma, sem aspas, sem itálico, sem negrito, sem estrelinha, sem nada, ok? Normal, porque elas já são consideradas partes da língua portuguesa. Branding, de criação de marca, né? Não tá no Volpe, tá, gente? Eu até achei bem estranho, mas se usa mesmo branding porque é preciso uma explicação a mais para entender o que significa o termo branding, né? Mas é uma criação de marca, de identidade visual e tudo mais. Não está no Volpe,
mas é utilizado sem itálico na língua portuguesa. Bom, então são essas por enquanto: anti-spam, backup, banner, blog, tanto o blog normal proveniente do inglês, quanto o blog com o E no final e branding. A lista é imensa, eu vou continuar na próxima semana e vou continuar falando sobre elas então e sobre outros termos de informática que eu fui lembrando que a gente usa geralmente em TI e que eu também procurei no VoLP, tá bom? Fiquem ligados então nas minhas redes sociais, que eu vou publicar o link para esse artigo, mas eu vou fazer isso só quando a gente terminar as transmissões desse assunto, tá bom? Então, na próxima semana a gente volta no dia normal, na segunda-feira, às 2 da tarde. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, mas se vocês tiverem, eu que agradeço. Ana, boa semana para você também. Se vocês tiverem dúvida, é só me enviar por e-mail que a gente trata aqui nas próximas transmissões, beleza? Boa semana, gente. Até mais.